Glória a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma bênção nós podermos... Vou ter que desligar aquele ar-condicionado lá. Aquele lá já estragou, irmão. Agora aquele ali está fim de carreira. Não é esse aqui não. Bênção. Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Eu quero meditar com os irmãos alguns versículos em Lucas. Lucas capítulo número 4. Eu quero ler com os irmãos a chegada de Jesus em Nazaré. Eu quero Evangelho de Lucas, vamos ver aí no capítulo número 4, versículo de número 18. Lucas 4, 18. Aqui Jesus tinha acabado de sair da tentação. E eu quero... e ele vai... A primeira pregação que ele vai fazer após sair da tentação do deserto. E Jesus abre a Bíblia lá em Isaías, né? E ele lê um texto da profecia do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E essa foi a primeira pregação de Jesus. E eu queria meditar com os irmãos aqui. Eu quero ler esse texto de novo e quero que você preste muita atenção no que ele está falando aqui. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos aqui tem o Espírito de Deus sobre a sua vida? Amém? Então o Espírito do Senhor está sobre nós também. Jesus falou assim: olha, é melhor que eu vá. Quando ele foi avisar os discípulos da sua morte, ele falou para os seus discípulos: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, o Espírito Santo virá, o Espírito Santo estará com vocês e ele habitará aonde? Em vós. O Espírito Santo habita em nós. Então, você precisa entender isso, o papel do Espírito Santo na Trindade. O Espírito Santo é aquele que cuida, é aquele que cuida, que está em nós. Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, o Espírito Santo me ungiu. Jesus falou que todos os sinais, prodígios e maravilhas que Ele operou no mundo, Ele operou através da do Jesus humano, do Jesus homem, revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele diz: todas as coisas que eu fiz, todos os milagres que eu operei através do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus em mim
me capacitou a fazer tudo isso. Ele, sendo Deus, ele não usou o poder dele de Deus para fazer isso. Eu sei que isso é difícil para muitos de nós entender, mas ele não podia fazer isso como Deus, ele tinha que fazer isso como homem, 100% homem, apesar de ele ser 100% Deus. E essa é uma das doutrinas mais difíceis da Bíblia, né? A dupla natureza de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e ele fala, todos os sinais que eu operei foi através do Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? E descerá sobre vós o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. É a mesma expressão que usou ali, quando o anjo foi falar para Maria, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão proclamar o Evangelho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, tanto em Goiânia, Goiás, Brasil e planeta Terra. Foi isso que ele disse. Então ele está dizendo aqui, o Espírito me ungiu para evangelizar aos pobres. Quem é os pobres aqui, irmãos? Ele não está falando de pobre no sentido financeiro. Ele está falando pobre de espírito. E quem é o pobre de espírito? Pobre de espírito é todo aquele que reconhece a sua total incapacidade de salvação. É aquele que entende que ele é um miserável, que ele não tem a mínima condição, que eu não posso fazer nada para eu ser salvo. Todas as minhas tentativas de salvação são inócuas, não tem peso, não tem valor. E eu dependo totalmente da graça de Deus. É eu entender que se Cristo não vier e me salvar, se Cristo não vier e me redimir, se Deus não fizer algo, eu vou para o inferno. Que eu sou totalmente dependente de Deus. Muitas pessoas acham que ele é salvo porque ele tomou uma decisão, falou, não, a partir de hoje, agora eu vou servir a Deus, até agora, que nesse momento eu não servia, mas agora eu decido e eu vou servir. Não existe essa pessoa na terra. Porque a natureza humana ela é caída, ela é pecaminosa. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos levar ao novo nascimento, ao arrependimento. Então todo aquele faminto, aquele que reconhece que é um maltrapilho espiritual, que eu não tenho nada para dar para Deus por aquilo que Cristo fez por mim. Eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Então, é esse sentido. Jesus falou assim, bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, nós somos essas pessoas que somos totalmente dependentes da graça de Deus. Ele disse, o Espírito ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres de espírito. Porque aqueles que acham que pode ser salvo, que eles podem comprar salvação, que eles podem fazer do jeito que eles quiserem, está tudo certo. Jesus falou assim, olha, os sãos não precisam de médico, né? Então, vamos pegar um exemplo muito comum, né? Nós estamos chegando aí, o mês de novembro, que é o novembro azul, não é isso mesmo? Que é o mês da próstata. Muitas pessoas, muitos homens falam assim, eu não vou nunca num proctologista. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que quando ele toma banho, eu conheço uma pessoa, né? Não é um amigo, é uma pessoa, um comerciante que eu frequento, é um dono de um comércio. Ele fala assim, nem lavar o meu bumbum direito eu lavo para não passar a mão. Não aceito ninguém pôr a mão. Então, e quantos homens com esse preconceito estão morrendo de próstata? Porque não faz a prevenção e tudo mais. Então, enquanto você achar que você não precisa de médico, então está tudo certo. Né? Então, olha só, o Espírito do Senhor Deus, o Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a proclamar libertação aos cativos. O Espírito me enviou para proclamar libertação aos cativos, aos que estão presos, aos que estão em cativeiro.
E aqui eu quero falar com os irmãos essa expressão aqui, mas eu vou finalizar esse versículo para nós entendermos, explanarmos mais sobre isso. Proclamar a libertação aos cativos, e a restaurar a vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, as pessoas que estão oprimidas, e proclamar o ano aceitável, né, o arrependimento, a salvação. Chegou o tempo de salvação para a sua vida. Para nós entendermos isso, que Jesus falou, eu quero, no Evangelho de Lucas mesmo, eu quero meditar com vocês aqui alguns fatos que vão acontecer em Lucas. Primeiro, nós queremos fazer uma separação aqui de enfermidades patológicas, enfermidades físicas, enfermidades que todos nós estamos sujeitos. Mas preste atenção nisso que eu vou falar agora. O diabo, Paulo diz assim que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. O diabo ele é o maior mentiroso, ele é o maior enganador, ele é o maior falsificador. O diabo ele é aquela pessoa que gosta de distorcer a verdade, de fazer fake news, né? Uma palavra muito em moda. O que é fake news? É você pegar uma frase em um texto e tirar aquela frase, fazer um recorte daquela frase que fica fora de todo o contexto. E o diabo, ele foi o autor da fake news. Lembra que lá no Éden, quando ele pergunta para a mulher assim, o que foi que Deus disse? Deus disse assim, de toda a árvore que está no jardim, vocês poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer. E aí o diabo fala assim para a mulher assim, foi isso que Deus disse? Foi isso mesmo. Certamente não morrerás. Ele semeou uma dúvida ali no coração da mulher. Então o diabo, ele imita, por exemplo. A gente vê muitos na Bíblia, existe muitas... Por que lá no Velho Testamento, Deus mandou Israel expulsar os povos pagãos? Por causa de feitiçaria. E a feitiçaria, ela é um engano. Ela é uma mentira. Por que existem tantas religiões que estão associadas às ervas, que são chamadas ervas sagradas, ervas santas, que levam as pessoas a terem alucinações? Né? No Peru, a folha de coca. Aqui no Brasil, em vários lugares, esses chás que se tomam aí em vários lugares, aqui em Goiânia, no Brasil inteiro, são alucinógenos, né? As drogas. Por que, por exemplo, lá perto de Cuiabá, tem uma chapada, né? E que tem até um heliporto para disco voador, um aeroporto para disco voador, para os discos voadores aterrissarem ali. As chapadas... Não, mas essa aí, não. Essa aí é aqui em Goiás, né? Lá é dos Veadeiros. Veadeiros é em Goiás, não é? Não, mas é de Cuiabá, a mais famosa. É de Guimarães, Chapada de Guimarães. Eu acho que também é Chapada de Guimarães. Chapada de Guimarães. Lá tem disco pouso, lá as pessoas vão lá para falarem com ETs, para serem abduzidos por ETs, para terem contatos imediatos de primeiro, segundo, terceiro grau. Só que interessante que todo mundo que teve contato com ET antes fumou
um baseado legal, né? Teve injeção de drogas, de chá, alucinógenos. Interessante que os argumentos, não, eu tive, eles me abduziram, eu entrei na nave. E o que você fez lá? Gente, é incrível, de cada 100 pessoas abduziram, 99 falam que fez sexo. Não, eles queriam transar. Aí você imagina assim, o cara pega uma máquina, o cara está em outro sistema solar, fora da Via Láctea, ele conseguiu inventar uma máquina que pudesse viajar com velocidade superior à velocidade da luz. Ele conseguiu colocar combustível nessa máquina, que é renovável, que nunca acaba. E aquilo que demoraria milhões de anos-luz para chegar aqui, ele conseguiu vir quase que teletransportado. O camarada tem toda essa tecnologia, ele sai de lá para vir transar aqui no Brasil. Aí é o seguinte, né, é muita viajação. E aí eles falam assim, não, de vida em outros planetas. Não, que vida em outros planetas? Que vida em outros planetas? Então, e se gasta dinheiro com isso e tudo mais, parará, e tantas coisas, né? Essa semana mesmo aqui na porta ali, no cruzamento, que tinha um cara com caminhonete cheio de ET, vendendo ET. Uns ET maior do que eu, assim, outros pequenininhos. Eu falei, gente, quem quer pôr uma bagaceira dessa na sua casa? Pior que tem, né? O cara está vendendo. Então, todas essas coisas, todas essas... o diabo, ele é o pai da mentira. Então, ele mente. Ele chega numa sessão mediúnica, você está com saudade do seu pai que morreu, do seu filho que morreu, e aí ele incorpora numa pessoa e ele imita a voz daquela pessoa, né? Se é um filho, mamãe, e tal, e fala igualzinho, aí conta uma história que ele viu, ele viu. Aquele dia que nós estávamos lá na fazenda, assim, lá em Caldas Novas, quando nós fomos lá para o Rio de Janeiro, ele conta, aí você é meu filho, e ele fala coisas, e as pessoas choram, e as pessoas, não, é mentira. Por que é mentira? Porque a Bíblia fala que aquele que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a Bíblia fala N vezes, né? Não consulteis a espíritos familiares. Não consultei espíritos familiares. Por quê? Por que Deus, na Bíblia, por que a Bíblia proíbe fazer isso? Porque você não está falando com um filho que morreu, um pai, um marido, você está falando com um demônio. Quando todos os mandamentos da Bíblia são para nos proteger. Então, Deus fala, não façam isso. As nações, lá em Deuteronômio 18, ele fala, as nações que eu estou expulsando de vocês, praticam essas coisas, mas vocês não vão consultar essas entidades. Acaso vocês vão deixar de consultar a Deus para consultar demônios? Né? Então a Bíblia fala, isso tudo é mentira. Então o diabo, ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. E como mentiroso, ele faz todas as coisas que vão nos sensibilizar, vai mexer nas nossas sentimentos. E aqui, eu quero mostrar para vocês só no Evangelho de Lucas, rapidamente, alguns textos, onde o diabo, ele provoca algumas enfermidades. Presta atenção, eu não estou dizendo que toda enfermidade é do diabo, mas eu estou dizendo que muitas enfermidades são provocadas por demônios. Vou repetir, não estou dizendo que todas as enfermidades são demoníacas, mas estou dizendo que existem muitas enfermidades que têm origens demoníacas. É o diabo tentando te prejudicar. Então, vamos começar. Aí nós estamos no capítulo 4 de Lucas. Passa para o versículo, nós estamos no versículo 19. Passa para o versículo de número 38. Lucas 4, 38. Um dos primeiros milagres de Jesus. Não o primeiro, mas um dos primeiros. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente.
com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre. Então nós vamos começar com uma coisa bem simples, que é uma febre. Jesus repreendeu a febre. E esta a deixou imediatamente. E ela se levantou e passou a servi-los. Então a sogra de Pedro estava com uma febre alta. Jesus chega para aquela mulher e repreende a febre que está nela. Irmãos, e é interessante, eu até quase não separei esse versículo. Não, esse aqui é febre, né? Pequenininho. Mas eu falei, não, mas nós temos que falar. Porque você tem que começar pelas pequenas coisas. A repreender uma dor de cabeça, a repreender uma febre. Em nome de Jesus, usar o nome de Jesus, falar em nome de Jesus, orar pelos seus filhos, orar por você, orar em nome de Jesus, essa dor de cabeça sai agora em nome de Jesus. Porque Jesus mandou nós fazermos. Por que nós vamos fazer isso? Porque Jesus mandou nós fazermos isso. Uma febre muito alta. Jesus falou, né? Sai. Jesus repreendeu aquela febre em nome de Jesus. Olha só, o capítulo 4 ainda, o versículo 40, diz assim, 39, 40, nós lemos 39, né? Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus e ele os curava. Presta atenção. Naquele mesmo dia, no pôr do sol, muitas pessoas vieram a ter com Jesus, pessoas com todo tipo de doença. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo, presta atenção, pessoas que estavam terrivelmente doentes. Quando Jesus impôs as mãos, o demônio se manifestou. Ou seja, aquelas enfermidades, e aqui a Bíblia não explica quais foram, mas nós vamos ver algumas aqui, eram origens demoníacas. Jesus ordenou ao demônio, sai, e a pessoa ficou curada. São enfermidades de origem demoníaca. O diabo tem essa capacidade de colocar enfermidade nas pessoas. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé. Jesus falou para nós, está alguém entre vós fraco, doente, chame os presbíteros e eles vão impor as mãos sobre os enfermos, vão ungir com óleos e eles serão curados. Jesus nos deu autoridade para fazer isso, Jesus nos mandou fazer isso, mas você prefere ir aqui na Drogazil, comprar ali um Anador, do que fazer primeiro uma oração. É mais prático, é mais... Então, quando você não se prepara para lutar por uma coisa, uma dor de cabeça, uma febre, como é que você vai lutar contra as grandes enfermidades? Que pode ser maligno mesmo, pode ser uma seta maligna. Olha só, vamos fundamentar tudo que nós estamos falando isso na Bíblia, né? Então, olha só, também de muitos saíram demônios. O que estava causando aquelas enfermidades? Demônios, gritando e dizendo, você é filho de Deus? Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Capítulo 6, versículo 18. Diz assim, que vieram para ouvir e para ser curado de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Pessoas atormentadas por espírito imundo, pânico.
Angústia. Tipos de depressão. Irmão, nem toda depressão, presta atenção. Nós estamos falando de imitações, sintomas. O diabo coloca sintomas legítimos, que falsificam os sintomas legítimos. Mas pessoas atormentadas. Tem pessoas que têm isso aí por problema psicossomático, por problema físico mesmo? Sim, claro. Nós não estamos negando. Mas nós estamos falando que o diabo usa esses sintomas semelhantes. E você entra aí em antidepressivo e não cura e não melhora. E o que vai curar você é a imposição de mãos e a oração que vai dizendo: sai em nome de Jesus. Em nome de... Irmãos, nós precisamos resgatar esse evangelho simples. Em nome de Jesus. Em nome. Ele mandou nós orarmos em nome dele. Ele falou isso para nós. Então, tem muitas pessoas, irmão, que remédio nenhum nesse mundo. Presta atenção. Tem doenças que somente os medicamentos vão curar. A medicina vai curar. Mas existem doenças que não há remédio no mundo que cura. Porque a sua causa não é física, é espiritual. Existem duas verdades. Então, preste atenção nisso aí, para você não pensar que eu estou criticando a ciência de forma alguma. Estou falando que nós precisamos ter discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, olha só. Ao pôr do sol, os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, perdão, estou lendo o anterior, 18, né? Que vieram para ouvir e ser curados das suas doenças, também atormentados por espíritos imundos eram curados. Irmãos, tem pessoas suicidando. Nós vamos ver um texto agora. Porque não suportam serem atormentados por demônios. Tem pessoas se matando. Tem pessoas fazendo coisas terríveis. O diabo está atuando no planeta Terra. E nós, os crentes, ao invés de perceberem a batalha espiritual, então, você sabe o que o diabo está fazendo com a igreja, irmãos? Dando entretenimento. Ocupa ele com outras coisas, ocupa eles com entretenimento, ocupa para eles esquecerem o verdadeiro sentido da missão deles. E a culpa é nossa. Se o diabo está aprontando o que ele está aprontando aí, irmão, nós temos muita responsabilidade nisso. Nós estamos falando aí de atormentado por demônios, né? Dizer atormentado por demônios e eram curados. E todos, versículo 19 diz assim: e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Aí você fala assim: não, mas ele é Jesus. É diferente. Então presta atenção, daqui a pouco nós vamos responder essa pergunta para você. Capítulo de número 8. Nós estamos... Versículo de número 27. Olha só, Lucas 8, 27. Vamos pegar um caso escancarado de loucura. Diz assim: logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. O demônio fazia esse cara morar em túmulos, no cemitério. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte:
o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Então, Jesus, quando vê aquele homem, é incrível, né? Aquele homem, ele era louco, completamente louco. O texto vai dizer aí, vamos ler um pouco mais para você conhecer a personalidade desse cara. Por muitas vezes havia se apoderado dele, né? Embora procurassem conservá-lo preso, as pessoas tentavam amarrar ele, como até hoje muitas famílias fazem, a algema, colocam em gaiola, em jaula, em quartos. Na minha família eu tinha um primo que ele era criado numa casa, né, com a minha tia, e a porta dele era uma grade. E ele vivia trancado. Quando ele dava crise, eles trancavam ele lá dentro e ficava trancado lá, né? E era muito comum isso. Ainda algumas pessoas praticam isso. E as pessoas aqui da Bíblia estão fazendo isso com esse cara, né? Acorrentando ele. Diz assim, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Então presta atenção. Jesus sai, ele faz uma viagem, ele vai para Decápolis, ele sai fora da região. E ele vai lá só para expulsar esse demônio. É interessante que quando você vai ver o texto anterior esse aqui, quando Jesus vai libertar o demônio, é aquele texto em que tem a tempestade no mar da Galileia ali, que quase o barco afunda. Olha só, Jesus indo para libertar aquele homem, vem uma grande tempestade e o barco de Jesus quase afunda, e os discípulos tudo com medo, com pânico. Jesus fala assim, vento, aquieta-te, mar, né? Vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia toda fez bonança. Já começou uma batalha espiritual quando Jesus foi atrás daquele homem. E quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem desce desesperado, um homem louco, um homem pelado, cabeludo, sujo, não tomava banho, gritando. A Bíblia fala que ele gritava, um cara desesperado, louco, correntes não o prendiam, e ele vem louco atrás de Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz, demônio, sai deste homem. E aí o demônio tomou conta desse homem, e Jesus pergunta para ele assim, qual é o seu nome? E o demônio fala, o nosso nome é Legião. Uma legião, irmãos, era um pelotão de soldados romanos composto por 6.000 homens. Era um pelotão de 6.000 homens. Então ele disse, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos demônios que entrou nesse cara aqui. Ó. Muitos demônios. E ele diz mais, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não o mandasse para o abismo. Jesus não manda a gente de volta para o inferno, não. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo. Então, presta atenção, quando os demônios entraram nos porcos, e o porco, nós precisamos entender, no Oriente, ele é considerado um animal imundo. Os descendentes de Sem, né? Os judeus e árabes, eles não comem porcos, eles consideram porco um animal imundo. Você quer xingar, um árabe, quando ele quer xingar uma pessoa, quer humilhar uma pessoa, sabe o que ele xinga? Esse aqui é filho de um comedor de porco, ele é um comedor de porco.
É isso que eles xingam, porque porco para ele é o símbolo de tudo terrível. Agora, interessante que os demônios saem e entram nos porcos, e os porcos, quando estão endemoniados, os porcos suicidam. Eles preferem morrer do que viver com demônio no corpo. Então, olha a situação dos seres humanos. Daquele cara. Os porcos não aceitaram o demônio no corpo deles. Situação difícil. E diz mais. Despenhadeira abaixo, para dentro do lago e se afogou. Vendo que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e anunciá-lo na cidade pelos campos. Agora presta atenção. Então o povo saiu. Eu queria cortar esse texto, não ter que ler ele todo com vocês, mas a parte que eu quero meditar com vocês está aqui no final. Eu cheguei para chegar nesse texto. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se, presta atenção, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo. O cara era louco. O cara, a vida inteira na loucura, vivendo em cemitério, andando pelado, gritando, quebrando correntes, nada prendia. Agora, ele encontra com Jesus, o homem está em perfeito juízo, vestido, sentado aos pés de Jesus. E as pessoas ficaram com medo. Irmão, e quantas pessoas não estão possuídas por demônios dessa natureza? Pessoas estão presas, cometendo suicídio, cometendo totalmente atormentada, com síndrome de pânico, com loucura, pessoas loucas, desesperadas, e na verdade são possessões demoníacas, porque o demônio provoca isso também nas pessoas. E no capítulo seguinte, no capítulo 9, nós vamos encontrar um caso mais leve, de um menino epilético. Aí você fala, mas epilepsia é demônio? Vamos ler o texto, depois eu vou mostrar para vocês uma coisa. E eis que, Lucas capítulo 9, versículo 38. A palavra ali, epilepsia, a tradução, algumas bíblias mais antigas traziam a expressão lunático, que era uma palavra, o Novo Testamento foi escrito em grego. E na medicina grega, que inclusive muitas das doenças da linguagem médica atuais é baseada no grego, a palavra epilepsia são duas palavras, né, o que vem de cima e afeta. Então os gregos acreditavam que a epilepsia tinha a ver com a lua, por isso que era chamado de lunático. Então a palavra grega ali é lunática, porque foi escrito em grego na linguagem que eles conheciam na época, né? Hoje esse termo está em desuso, mas a palavra é a mesma, epilepsia. Olha só. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. O menino era filho único, né? Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita. E o espírito o convulsiona, ele tem crise de convulsão, até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. O demônio, meu filho bate com a cabeça, meu filho machuca. E lá, esse mesmo texto lá em Mateus fala que quando ele passa perto de um fogo, o menino se joga no fogo. Então aquele menino devia ter várias marcas de queimadura no corpo. Diz que quando ele passava perto dos rios, ele se afogava, ele tentava. O espírito de morte estava sobre a vida desse rapaz, desse adolescente, querendo matar esse menino. E esse menino tinha convulsão, tinham convulsões frequentes, ataques epiléticos. E ele diz, pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga aqui o seu filho. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Ele teve uma crise epilética, né? Uma convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus, como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia. Ele disse aos seus discípulos, né? Então, e eu procurei no livro de medicina para trazer algo seguro para vocês, e ele fala o seguinte, que existe a epilepsia, que é uma descarga elétrica cerebral na pessoa que a atinge, né? Depois existe a epilepsia sintomática, que é a epilepsia devido a uma causa conhecida. Tumor encefálico, acidente vascular encefálico. As convulsões que provoca são chamadas crises epiléticas sintomáticas. A pessoa está tendo uma crise de convulsão e tem uma causa, tem um motivo, porque essa pessoa está tendo uma crise de convulsão, né? Essas crises são mais comuns em recém-nascidos e idosos. Agora, existe também uma epilepsia criptogênica. É epilepsia que presume-se que ocorra devido a uma causa específica. Tem uma causa, mas cuja causa específica é altamente desconhecida. Eles acham que aquilo é uma crise de convulsão, que realmente está acontecendo uma convulsão, mas que a ciência não consegue detectar o que está causando aquela descarga elétrica. Existem as convulsões não epiléticas. Agora presta atenção. O que é uma convulsão não epilética? São provocadas por distúrbios ou estressor temporário, distúrbio metabólico, infecções no sistema nervoso central, doenças cardiovasculares, intoxicação, abstinência de drogas, transtornos psicogênicos. Em crianças, febre pode provocar uma convulsão febris. Agora, eles trazem uma outra causa, que é aqui que eu quero conversar com vocês. Crises psicogênicas não epiléticas. Presta atenção no que o manual de medicina fala para nós aqui. São pseudocrises. São sintomas que simulam crises epiléticas em pacientes com doenças psiquiátricas, mas não envolve descargas elétricas anormais no cérebro. Ou seja, vamos falar numa linguagem mais simples, pacientes, pessoas com loucura, que desenvolve uma crise epilética, né, de epilepsia, mas você mede aqui, você faz o eletrocefalograma, está tudo normal, não tem, é uma pseudo-crise epilética. E eles falam que isso aqui acontece, olha, são sintomas que simulam crises epiléticas em pacientes com doenças psiquiátricas. E eu vou falar, para mim, aqui é que habita o cão. O cão faz isso. Ele simula, ele inventa, ele faz com que as pessoas tenham crise epiléptica, mas não tem. E aqui eles notaram que essas pseudocrises é comum em pessoas que estão com doenças psiquiátricas. E o que o demônio mais faz, irmãos? Qual é a maior causa, o maior sintoma de uma pessoa endemoniada? Loucura. Loucura. Loucura, como aconteceu com o caso anterior que nós vimos aqui. Loucura, distúrbio, pânico, medo, angústia, pavor, depressão. Não, presta atenção.
Nós estamos falando que o diabo copia esses sintomas. Eu estou dando um exemplo para vocês bíblico e científico aqui, pegando uma explicação científica e que condiz com o que a Bíblia fala, de que o diabo, a ciência fala, isso aqui só acontece em doenças, em pacientes psiquiátricos. E a Bíblia está falando para nós que os demônios promovem espírito de loucura nas pessoas. Então, qual é o papel da igreja? Qual é o meu papel, o seu papel? Orar por todos os doentes. Então, se for demônio, e se Deus revelar para nós que é demônio, sai em nome de Jesus. Se não for demônio, nós repreendemos a febre também, como foi Jesus fez lá, em nome de Jesus. E eu quero ler o último texto, lá em Lucas 11, o último texto desses casos, que diz assim, Lucas 11, 14. Certo dia, presta atenção nesse caso aqui, irmãos. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio. E o que tinha esse demônio, irmãos? O que ele era? Mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. A Bíblia está falando de demônio mudo, que existe mudez, que é causada por espíritos malignos. Jesus se deparou com um cabra desse, e Jesus expulsou o demônio, e o mundo passou a falar, e as multidões admiravam. E aí, irmãos, agora, não vou citar mais casos, só vou falar agora de nós. Lucas 9, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, ele chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doença. Essa mesma autoridade que Jesus deu para os 12, ele também deu para nós. Lá em Mateus 28, ele diz assim: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador recebeu essa autoridade. E Jesus diz assim, olha, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Não, todos os demônios, todos estão submissos ao nome de Jesus. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus falou para nós que nós devíamos ser testemunhas, que nós devíamos pregar o evangelho e que nós também devíamos o quê? Fazer o quê? Curar os enfermos. Orar pelos enfermos, impor as mãos, repreender todo tipo de enfermidades. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem lá até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacuda o pó dos pés em testemunho contra eles. Então saindo, presta atenção, aí os discípulos foram e saíram. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Jesus falou para os 12, vão, curem os enfermos. Só que Jesus falou para mim também. Só que Jesus falou para você também. Vão, pregue a palavra e cure os enfermos. Cure os enfermos. Sabe por que os enfermos não estão sendo curados, irmão? Primeiro, porque você não está indo. Você não está indo. Você não está obedecendo ao evangelho. No capítulo seguinte, capítulo 9 de Lucas, no capítulo 10, capítulo seguinte, quando os 70 retornam ali, e o pessoal retorna feliz, Jesus fala assim para eles, versículo 18, capítulo 10, versículo 18. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando vocês obedeceram a minha voz
e foram e pregaram o evangelho, expulsaram os demônios, operaram milagres, sinais, prodígios. Ele está falando, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eis que eu dei a vocês. Olha só, Jesus está falando, Jesus não está dizendo, eu vou dar para vocês. Não, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar escorpiões, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Presta atenção, Jesus nos deu autoridade sobre todo tipo de demônio. Quantos recebem essa autoridade sobre a sua vida? Quantos creem que isso aqui é para hoje, irmão? Que isso aqui não foi para 2000 anos atrás, que isso é para agora, é para mim, para você, para todo aquele que crê. Jesus está dizendo, eu vi Satanás caindo no céu como relâmpago, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, presta atenção, no entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém? Jesus está falando assim, olha, esse negócio de demônio obedecer para vocês, isso é fichinha. Né? O mais importante é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é que importa. E eu quero ler lá em Mateus, só um texto, agora saindo de Lucas, para nós encerrarmos. Ler 2 versículos, Mateus 4, 23. Mateus 4, 23, diz assim, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Presta atenção, vou repetir. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Você está escutando, irmão? E curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Pessoas atormentadas, endemoniadas, pessoas epiléticas, pessoas paralíticas, todos foram curados pelo poder da oração. Quantas pessoas, aqui está falando que pessoas saíram da Síria, né? Do Líbano, e foram lá para Israel para Jesus orar por eles. Quantas pessoas tem em Goiânia, iguais a esses, atormentados? Quantas pessoas tem aqui na nossa cidade que estão atormentadas, estão em pânico, estão em desespero, estão suicidando, estão endemoniadas, com crises. E você pode curá-la, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Lembra? Nós começamos a palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, a libertar os cativos. Engraçado que o texto que eu separei para ler para vocês, que era a base dessa pregação, eu não coloquei ele aqui, que é lá em Lucas 13. Veio para mim, só porque eu tenho uma palavrinha que eu preciso comentar com vocês aí. Lucas 13, a mulher que estava encurvada há 18 anos. E é engraçado que foi o tema que me inspirou toda essa palavra, e eu não coloquei o capítulo aqui. Cadê minha... Pega... Se não achar, eu tenho... mulher curada no sábado. Lucas 13:10, põe para nós aí. Num sábado, Jesus estava ensinando em umas sinagogas.
E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Presta atenção. Um espírito de enfermidade. Há quanto tempo? 18 anos. A mulher estava doente há 18 anos por causa de quê, irmão? Um demônio. Um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar. A mulher andava assim, ó, sem poder endireitar de modo nenhum. 12. Diz aí, ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Continuando, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. 14. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Versículo 15. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócrita. Engraçado, evangelho, Jesus, tem hora que Jesus parece que é sem educação, né? Ele parece que tinha um estupim muito curto, assim, eu olho assim, o cara, porque parece que, tem hora que parece que Jesus tinha pouca paciência, né? Ele fala assim: hipócrita, já na bucha, na lata, cada um de vocês não desprende da manjedoura num sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-los a beber? Por que motivo não deveria, agora presta atenção, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Aquela doença era o que na vida daquela mulher? A mulher estava presa em um cativeiro. O diabo mantinha aquela mulher presa. O diabo mantinha aquela mulher presa. Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a mulher era crente. Ele não está falando de uma ímpia. Ele está falando de uma mulher cristã, uma mulher crente. Essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Satanás trazia essa mulher presa. E quantas enfermidades não estão aí, irmão, que não são demônios. Lembra? Volta lá o texto original que nós colocamos lá. Cativeiro, nós falamos aí, né? Lá em Lucas 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. Quem é proclamar a libertação aos cativos? Aqueles que estão presos em cativeiro, são amarrados pelo diabo. E restauração de vista aos cegos. E a pôr em liberdade os oprimidos. Irmão, isso é missão da igreja. É missão da igreja pregar o evangelho. E eu encerro com o último texto. Com João. Presta atenção. Esses milagres, sinais, foram para 2000 anos atrás, ou é para agora também? Jesus está curando hoje, irmão, sim ou não? Jesus está curando hoje, sim ou não? E Jesus cura através do corpo dele, né? O corpo dele. E quem é o corpo de Cristo na terra, irmãos? É a igreja. Nós somos a igreja do Senhor na terra, o corpo de Cristo na terra. Deus confiou a nós. João 14, 12, ele diz assim: em verdade, digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, presta atenção, tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Esse versículo é válido, irmãos? Sim ou não? Isso aqui é para hoje ou isso aqui foi para 2000 anos atrás? Então quero te convidar agora nesse momento, vamos fazer uma oração.
Quantos querem ser usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero que o Espírito Santo use você na sua casa. Você vai ser um instrumento de Deus para ministrar cura na sua família, no seu trabalho. Onde você pisar a planta dos pés, você vai colocar as mãos e Jesus vai operar milagres, sinais, prodígios e maravilha. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo aqui agora. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre esse povo. Eu abençoo essa igreja. Eu abençoo os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua palavra é viva, que a tua palavra é atual. Senhor, o Senhor diz para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, em nome de Jesus. Levanta esta igreja no poder do teu Santo Espírito. Levanta essa igreja no poder do teu Santo Espírito. Levanta essa igreja, Senhor, com autoridade. Levanta essa igreja com graça. Levanta essa igreja com unção. Cada pessoa aqui agora, Senhor, que eles possam descobrir o poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda enfermidade é expulsa. E aqui agora, nessa noite, se tem alguém aqui enfermo, se há algum doente aqui agora, coloque a mão sobre a sua enfermidade agora. E eu quero repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Enfermidade sai em nome de Jesus. Espírito de enfermidade sai em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre desse cativeiro em nome de Jesus. Receba de Deus a unção que Jesus deu para nós na cruz há 2000 anos atrás, para orar por todos os perdidos, cativos. Deus nos chamou para pôr em liberdade todos os algemados, todos os presos, aqueles que estão em cativeiro, sejam livres. Receba do Senhor a autoridade, toma posse da autoridade que o Senhor deu para você, irmão. A autoridade, Jesus diz, todo poder é me dado nos céus e na terra. Todo poder é me dado nos céus e na terra. Eis que eu dei a vocês poder para pisar escorpiões, serpentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.